Deus bendito, Deus eterno, nós te glorificamos, Senhor, porque também nos lembramos de que outrora andávamos em caminhos desgarrados, Senhor, da tua verdade, da tua justiça. Como o Senhor disse, que o Senhor se tem compadecido, porque olha para a humanidade como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor, com grande esforço e sacrifício, tem procurado congregar todos os povos, tribos, línguas e nações debaixo das tuas asas. O teu esforço, Senhor, tem sido extremo. A humanidade tem tido a oportunidade de endireitar as suas veredas e conhecer a tua justiça. Nós te glorificamos porque aqui, mais do que ninguém, o Senhor tem passeado em nosso meio. As suas asas têm sido abertas sobre nós e os pastos verdejantes se têm apresentado diante de cada um de nós. Ó Deus poderoso das revelações, da intimidade, da profundidade do conhecimento, esclarece-nos nesta manhã o caminho que devemos andar, para que em todos os dias da nossa vida não nos desviemos deles. E, sobretudo, ó Deus, nos alerta, porque nós bem sabemos que há caminhos que para nós parecem bons, mas o final é caminho de morte. Revela-te a nós, ó Deus, quebra as nossas barreiras, rompe as nossas ataduras, ó Deus, e abre as nossas sepulturas, porque só o Senhor é Deus, e fora de ti não há salvação. Quem se assemelhará a ti, ó poderoso das nações? Nós te glorificamos, porque hoje conhecemos o teu nome, confiamos no teu poder, entendemos a tua palavra e temos humildade para declarar que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Por isso, ó Deus, recebe a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois nós confessamos, tu és Deus e és Senhor, e nós apenas meros mortais. E sem ti, ó Deus, nada jamais poderemos fazer. Glorifica-te, pois, ó Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos seguir, irmãos, com a proposta de descobrirmos o que os profetas pregaram. E aqui estamos vendo, no meio do povo de Deus, se precisou-se de alguém para pregar no meio do povo de Deus, tinha um porquê. Que tipo de mensagem foi essa que os profetas trouxeram para o próprio povo de Deus? Em que situação o povo de Deus se encontrava? Então hoje, ainda existem profetas? Existem, de muitas maneiras. Hoje, Deus continua falando? Sim. Hoje, temos povo de Deus sobre a terra? Sim. Hoje, o povo de Deus também se desvia? Sim. Por isso, existe uma palavra chamada arrependimento. Por isso, João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, e quando João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele está escrevendo para uma igreja. João ali escrevendo as suas cartas para a igreja. Então, o retrato é Israel, povo de Deus. O reflexo desse retrato aí é a igreja, povo de Deus. Então, não há nada novo debaixo desse céu. Se Deus viu uma situação lá, ele pode estar vendo a mesma situação aqui. Quando João Batista pregou a restauração, era para o povo de Deus. E hoje a igreja? Não vai ter ninguém para pregar a restauração da igreja? Tem, somos nós. Já estamos na reta final da era da igreja. O que ontem eu até conversava com duas irmãs que vieram aqui. Eu dizia assim, muita gente acha que a igreja vai viver eternamente sobre a terra, como se o próprio mundo que vivemos fosse eterno. Mas a Bíblia fala claramente que este mundo um dia terá fim e a igreja também terá fim. Só que o fim da era da igreja é bem antes que o fim do mundo. Então, uma coisa é o fim da era da igreja. Isso está prestes, isso será nesse século. E o fim do mundo ainda põe aí para frente mais de 1000 anos, pelo que entendemos pela Escritura. Então, nós estamos aqui para estudar e aprender. E eu apresentava para essas irmãs que estiveram aqui, eu apresentava a nossa biblioteca. Pessoas assim, cheias de ideias que nada tem a ver com a realidade. Eu falei, sabe o que falta? Eu apontava para a nossa biblioteca, ó. Falta aquilo ali, ó.
Estudo. A Escritura diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então nós queremos ver aqui situações que aconteceram no meio do povo de Deus e entendermos, com a graça e misericórdia do Espírito Santo, se essas situações estão se repetindo. E é aí que está entrando o nosso ministério, né? Então nós vamos lá para o livro de Ezequiel, no capítulo 6. Nós temos uma situação que inclusive é intitulada aí, né, nesse subtítulo. O contexto sugere que profecia contra a idolatria de Israel. Só o subtítulo que tem aí, mostrando o contexto que vai se seguir, já é meio absurdo. Idolatria no meio do povo de Israel? Não, isso é inconcebível. Isto é tão inconcebível que Jesus nunca tocou nesse assunto. Jesus nunca pregou contra a idolatria em Israel. Por quê? Está fora de cogitação. Mas aqui, na época em que esses profetas estão tentando colocar a nação de pé, até isso está acontecendo. E hoje, dentro da igreja, existe idolatria? Puxa vida, é o que mais tem, né? E o que é idolatria? Às vezes as pessoas pensam que é um boneco. Ali tem um boneco, ali tem idolatria. Não, não. A idolatria pode ser qualquer forma. Se a pedra, se o gesso está em forma de boneco, é idolatria. Mas se o gesso está em qualquer outra forma, também é idolatria. A idolatria pode ser uma caneta, a idolatria pode ser um sapato, a idolatria pode ser uma vassoura, como a Universal distribui. A idolatria pode ser qualquer coisa que você atribui um poder místico àquele objeto. E automaticamente você está, mesmo que diga que não esteja, está neutralizando a eficácia da fé. Porque a fé é você se apoiar no invisível, no insólido, no impalpável. Quando você coloca, redireciona a sua fé a um objeto visível e palpável, isto deixa de ser fé e passa a ser idolatria. Então vamos ver aqui o que diz o texto. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados os vossos ídolos, quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados, e desfeitas as vossas obras. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Imagina um profeta no meio da nação pregando um negócio desse. Quem não tivesse humildade e temor a Deus, diria o quê? Mata esse cara. Mata esse cara. Olha o que ele está falando, é uma coisa horripilante. Mata esse cara. E essa é a história daqueles que tentam restaurar. Eles são alvos de ódio, porque a restauração ela só entra quando a coisa está um caos. Quando não tem mais, tipo assim, existe um arraial e Deus olha para dentro daquele arraial e não vê ninguém. Está todo mundo completamente corrompido.
aí surge a necessidade de se levantar uma voz de restauração. Então, se está todo mundo corrompido, significa que está todo mundo andando no mesmo curso, na mesma direção. A voz da restauração é justamente o contrário. Você vai ao contrário dos rios. Então, quem pensa em restauração está andando ao contrário de todo e qualquer sistema. Isto é restauração. É você combater tudo e todos. Lembra que Deus disse para Jeremias? Eu te ponho contra os príncipes, contra os reis, contra os sacerdotes, contra o povo da terra. Ou seja, o que era o povo? Até os humildes. O povo da terra tinha aceitado o curso. E Jeremias vem contra tudo isso. O que restava para Jeremias? As prisões, os açoites. Outra coisa aqui diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, vira para os montes, e vira para os outeiros, para os ribeiros, para os vales. Isso aí é tudo. Enquanto que lá em Jeremias Deus está dizendo assim, eu te coloco contra os príncipes, reis, sacerdotes e o povo da terra. Não é isso? Aqui Deus está falando a mesma coisa, utilizando a sua simbologia. Outeiros, ribeiros, vales, rios, é a mesma coisa, como se Deus estivesse dizendo assim, príncipes, reis, sacerdotes, povo da terra. Essas palavras têm esses significados dentro da simbologia aqui empregada por Deus, o Todo-Poderoso. Então, mais uma vez, quem é o alvo? É todo mundo. Então, irmão, repetindo pela milésima vez, você tem que ser cristão, valente, porque a qualquer momento, um palco que todo mundo chama de santo, Deus pode te mandar erguer o dedo e apontar. Como as pessoas ficam escandalizadas. Você está falando mal das igrejas. Aí eu digo assim, me mostra de qual igreja eu falei mal. Eu me arrependo no pó e na cinza. Não, mas então você está querendo dizer que a Mundial não é uma igreja de Deus? Ah, você está falando daquele negócio? É isso que eu falo com as pessoas. Você está falando daquele negócio? Você está falando daquele servo do diabo, maçom, que fica lá enganando pessoas, arrancando o dinheiro das pessoas? Mas e os testemunhos de cura? Quantos você quer que eu te leve na casa das pessoas que deram falso testemunho lá? Quantos você quer ouvir de que foram pagos para se fingir endemoniado dentro das igrejas universal? Agora, se você está se iludindo pelas palavras e testemunhos humanos, Deus não tem nada a ver com isso. O que Deus deixou para nossa edificação foi a Bíblia. Mas se eu estou querendo me edificar no testemunho de alguém que diz que morreu e foi a 7 palmos no inferno e voltou, Deus não tem nada a ver com isso, é problema meu. Porque Ele não deixou testemunho de ninguém para mim me espelhar. Ele deixou o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, olha lá, o testemunho, era mendigo, virou príncipe, era mendigo, virou empresário. Se eu quero me espelhar nisso, é problema meu. Mas o sangue de Jesus garante a sua palavra. Então, essas coisas acontecem. Então, veja bem. Aqui diz, ficarão desolados, no verso 4, né? Os vossos altares quebrados. Aí depois diz lá no verso 6, em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas, os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos, arruinados, os vossos ídolos quebrados, extintos, enfim. O que Israel tinha como centro de culto, os altares, etc., é o que Ezequiel está dizendo. Isso aí, que é para vocês um grande referencial, vai virar tudo lixo, vai virar tudo pó, vai ser tudo reduzido a nada. Isto é uma tipificação de voz de restauração, em que hoje nós fazemos a mesma coisa. As pessoas dizem assim, eu estou indo para a igreja. Eu digo assim, você não está indo para a igreja. Para onde você está indo? Universal? Você está indo para um templo de Satanás. Essas pessoas, por pouco, elas não querem me matar. Por quê? Porque a voz da restauração é isso, é você radicalmente desmistificar qualquer situação que esteja iludindo as pessoas. Isto é a postura de um restaurador. Um restaurador não faz amizade. E você vai ver, nós vamos ver algum texto aqui, você vai ver que Deus
cerca Ezequiel de uma maneira tão terrível, tão presente, tão próxima, que mesmo que Ezequiel tentasse fazer alguma coisa fora do conceito de Deus, ele não conseguiria. É como Deus cercando ele bem de perto. Quando Ezequiel tenta ir para um caminho, Deus vem e cerca assim: Ezequiel, você vai naquela direção, você vai fazer um buraco naquele muro, você vai reunir a tua mobília. Quando Ezequiel está pensando em alguma coisa, Deus vem, e agora tu faz isso, e agora tu faz aquilo. Ezequiel não tem tempo para pensar no que vai fazer. É Deus de perto ordenando o tempo todo. Vai lá, Ezequiel, deita tantos dias sobre um lado, deita tantos dias sobre o outro lado. É Deus de pertinho, não deixando Ezequiel respirar e Ezequiel mandando ver. Por quê? Porque restauração é um tempo curto, não tem tempo para perder. Esse é o primeiro ponto de vista. Deus não fica lutando por restauração a vida toda. A restauração, ela bate, explode, alcança os quadrantes da terra. Você pode ver que em 11 anos nós chegamos, não tem nem como ver, em 11 anos nós chegamos aonde igrejas aí com 100 não chega. Porque Deus preparou o tempo, os meios de comunicação, a internet preparou para a voz da restauração. E nós, de uma maneira tão milagrosa, dominamos esse negócio aí que está uma coisa fantástica. Então, meu irmão, Deus cerca Ezequiel com uma pressão. Eu, quando leio o texto de Ezequiel, eu vejo Deus muito em cima de Ezequiel, dando pouco tempo para ele respirar. Quando os sacerdotes vêm para se aproximar de Ezequiel para consultar alguma coisa, antes que Ezequiel diga assim: Senhor, eles vieram me consultar, Ezequiel nem ora, Deus já vem e se apresenta: eles vieram me consultar, né? E tu acha que eu vou responder a eles? Aí eles vão embora, quando o sacerdote vai voltar novamente, Deus diz assim: lá vem eles de novo, Ezequiel. Deus se antecipa em tudo, cercando a vida de Ezequiel para que ele conduzisse a coisa daquela maneira. Então, isso também é um sinal da voz da restauração. Se você, irmão, receber uma voz dessa, um sinal desse, para fazer a obra, para realizar os desígnios de Deus, vá em frente. Entenda, pela Escritura, que esse tipo de mensagem louca de você chegar para um crente e dizer assim: ei, cristão, você é discípulo de Jesus? Sou, eu amo Jesus. Pois bem, eu vou dizer onde o teu amor vai te levar: ao inferno. Porque tu está dizendo que ama Jesus com palavras, mas as tuas obras não condizem com a pauta que ele deixou para seguirmos. Isto é restauração. Isto é restauração. Na restauração não tem espaço para maçom, não tem espaço para político, não tem espaço para pilantra, para safado, para mercenário. Restauração é purificação do templo de Deus. E o templo de Deus somos nós. Isto é restauração. Então, atente, se você não tem esse espírito de valentia, esse espírito de criar contenda, criar intriga, fazer inimigos, se esse espírito não está sobre ti, o Espírito Santo não está sobre ti. Porque nesses últimos dias a dispensação promoverá isso: intriga, guerra. Né? Aí alguns vão dizer assim: não, sabe o que eu vou fazer, irmão? Eu vou orar. Vai orar por quê? Porque é covarde, não tem a palavra e não faz parte do mover da restauração. O mover da restauração, você não vê em nenhum momento Deus dizendo assim: Jeremias, ore por esse povo. Ao contrário, Jeremias, não ore por esse povo. Ezequiel, vai clamar pelos filhos de Israel. Não, ao contrário, Ezequiel, não ouses tocar nesse assunto, porque mesmo que Jó, Daniel, e quem mais? Quem é outro? E Noé. Ainda que Ezequiel, Jó, Daniel e Noé estivessem no meio dessa cidade para interceder, eles, pela sua justiça, salvariam somente a sua própria alma. Isto é restauração. Isto é restauração. Então, orar por alguém só se Deus se manifestar e dizer: ora por fulano. Senão, meu irmão, é sacar a espada e sair atravessando mesmo. Isto é restauração. É guerra. Guerra contra quem? Guerra contra o povo de Deus. Isto é restauração.
É guerra contra o povo de Deus. Ou eles aceitam a restauração, ou baixarão ao inferno. Porque ninguém é salvo enquanto não ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino. Isto é restauração. Uma voz bem louca, uma voz bem forte, uma voz que provoca a ira de muita gente, mas até aqui estamos de pé, não estamos? Então vamos em frente. Aqui então diz: os vossos ídolos serão quebrados, né? Vossos altares de incenso serão eliminados, desfeitas as vossas obras, desfeitas as vossas obras. Tem muita gente por aí que está cheia de obras, mas não são obras que condizem com o projeto de Deus. E a pessoa eu fiz aquilo outro, eu ajudei ali, eu ajudei a colar, eu fiz, eu aconteci, mas quando Deus se manifestar, vai passar que nem um rolo compressor, e não vai ter obra nenhuma para ninguém dizer: ah, mas Senhor, em teu nome eu curei, eu expulsei demônio, mas eu nunca te conheci, como que você conseguiu fazer isso no meu nome? Muita gente está batendo no peito aí, né? E ontem, as duas irmãs que passaram aqui, diziam assim: mas e aquelas manifestações de demônio lá da Universal? Falei assim: você quer que eu te leve num terreiro de macumba para ver pessoas endemoniadas e pai de santo expulsando o demônio? Quem foi que disse que aonde tivesse uma manifestação demoníaca significaria que Deus estava lá? Aí eu citei para ela, Jesus falou: naquele dia vocês dirão: expulsaram demônio em meu nome, curaram enfermo em meu nome. Ora, então Deus está nesse negócio? Não. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Nós vamos seguir então no capítulo 8. Continuando ver Atos dos Profetas, e aqui no caso, Ezequiel. Vamos observar. Esse capítulo 8 tem como um subtítulo: Visão das abominações em Jerusalém. No verso 2 diz assim: olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo e, dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Isso aí significa a onipotência de Deus que vem para a realização de um juízo. Esse metal, a semelhança de bronze, o fogo, né? Deus, ele está olhando uma figura que é símbolo das coisas que Deus vai operar. Então ele enxergou essa situação aí no versículo 2. Vá ao versículo 6. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Verso 8. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então Deus chama Ezequiel e diz assim: cava ali na parede. Quando ele vai, ele cava na parede, ele vê uma porta. Deus diz assim: passa por essa porta. O que significa passar pela porta? Vem cá, que eu vou te mostrar algo íntimo. Vou te revelar coisas íntimas. Irmão, muita gente considera a voz da restauração uma loucura porque não tem intimidade com Deus. Muitos são até hipócritas, dizem assim: não, irmão, eu vou orar. E sequer sabe o que é dobrar os joelhos para falar com Deus. Ora nada, continua seguindo o curso da sua própria mente. Crente de verdade tem que realmente dobrar os joelhos e orar, falar com Deus. Só assim se descobre aonde está a verdade, porque a fonte da verdade é Deus, não são os homens. Mas tem gente que simplesmente ignora tudo e leva as coisas de acordo com o que pensa, de acordo com o que acha. E às vezes ouve uma mensagem maluca, como essas da voz da restauração, aí a pessoa diz assim: eu não concordo com isso não, e eu já falei. E se aquilo que eu não concordo for a verdade? Porque a nação de Israel não concordou com Jesus Cristo, mas ali não estava a verdade.
Quando Jesus falou assim, eu digo diante desse templo aqui, ó, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles não usaram esta palavra no tribunal para dizer que ele blasfemou contra o templo e o mataram. E, no entanto, no ano 70 não aconteceu o que ele disse? Não foi reduzido tudo a pó, sem ficar pedra sobre pedra? Então eu não posso tentar descobrir a verdade só na minha visão natural. Porque eu vou ouvir espiritualmente loucuras. E se eu disser não concordo, eu posso estar dizendo que não concordo com a própria verdade. Porque a verdade não está dentro de mim. A Escritura diz, conhecereis. Opa, se eu tenho que conhecer, significa que está algo fora de mim. Não está dentro de mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha, Deus chama Ezequiel. Cava aí na parede, passa por essa porta, vem para a intimidade. Agora que você passou nessa simbologia da porta, porque não precisava de porta nenhuma ali. A porta entra somente como uma simbologia. Deus poderia simplesmente ter transportado Ezequiel, porque Ezequiel não cavou nada, Ezequiel não passou em parede nenhuma, e Ezequiel não passou em porta nenhuma. Isso foi apenas uma visão espiritual que ele teve. Ali onde ele teve acesso, não tinha parede, ele não podia com as próprias mãos cavar uma parede, ninguém consegue, e não tinha porta nenhuma para ele passar. Deus está querendo revelar para nós hoje, na Voz da Restauração, que para nós entendermos as grandezas de Deus e a verdade de Deus, nós precisamos de intimidade, atravessar barreiras, fronteiras, portas. É isso que Deus está falando na sua palavra. Ezequiel não passou por nenhuma porta, isso foi espiritual, porque ali o que ele vai contemplar, não tem porta nenhuma para ele passar. Então, quando ele passa na porta, vai ao íntimo de Deus, aí ele começa a contemplar, a partir do verso 10, o que nós vamos ver aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis. Ele entrou e está vendo que a intimidade, a situação dos sacerdotes, toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Deus leva Ezequiel para contemplar espiritualmente o que está acontecendo lá dentro do templo. A forma que estão adorando. Quando Ezequiel chega e contempla aquilo, ele não vê uma adoração em espírito e em verdade. Ele vê pessoas que estão adorando símbolos de animais. Esses animais representavam deuses do antigo Egito, de onde Israel havia sido libertado. Só que aqui Deus está mostrando, está vendo, Ezequiel? Eles foram libertados do Egito, mas continuaram trazendo no seu coração os ídolos de lá. Milhares de anos se passaram, e esse povo que tem Deus andando no seu meio, não alcançou a libertação. Tomemos cuidado, irmão. Às vezes tenho 40 anos de cristão, tá, mas já foi liberto? Muita gente bate no peito, eu tenho tantos anos de crente, e só na geração Jesus Cristo eu tenho não sei quantos anos, tá? Eu pergunto simplesmente, você está liberto? Você está liberto? As tuas concepções estão curadas? Você está seguindo Jesus? Ou você ainda está com está no teu coração com as idolatrias lá do mundo? Do eu sou, o meu orgulho, a minha vaidade, as minhas condições financeiras. Essas idolatrias entraram contigo para dentro da igreja? Ou você deixou elas lá do lado de fora? Essas são as coisas que nós ouvimos aqui nesse lugar que podem realmente nos fazer verdadeiros cristãos. Isso você não ouve em outro lugar, só aqui. Então, ele está dizendo, 70 homens que deveriam estar adorando a Deus, eles estão lá com o seu incenso, cultuando os símbolos dos deuses do Egito, répteis, quadrúpedes e um monte de coisa. Vamos ao verso 13, na sequência diz,
no verso 12, né? Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vês isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que esta. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Que absurdo! Uma nação que conheceu a mão de Deus desde o Egito, Mar Vermelho e sei lá quantas coisas aquele povo viu. Que absurdo! Um povo que viu Deus falar através de Elias, de Ezequiel, de Samuel, um povo que tem história. Nós estamos diante de um absurdo. E hoje as igrejas vivem um absurdo? Igualzinho? Vivem. Ah, mas pastor, hoje não tem nenhuma igreja adorando jacaré, elefante. Não tem, mas está adorando a pedra que veio do Rio do Jordão. Talvez seja até pior. Está adorando a água que veio do Rio Jordão. Está adorando o túmulo de Lázaro, a chave da prosperidade, o lenço ungido. Não tem um hipócrita descarado, sem vergonha, condenado ao inferno, aí na televisão, que faz um negócio que eles chamam de culto. Para mim aquilo é culto ao diabo. Ele fica se enxugando com a toalhinha, né? O tempo todo. E depois você sabe o que ele faz com aquela toalha? Leiloa em cultos lá dentro. Aquela toalha com o suor dele é leiloada. Aí as pessoas, não, pastor, mas isso não é idolatria. Não é idolatria, não. Eu vi o testemunho de uma mulher dizendo assim, eu adquiri a toalha e eu nem vou lavar, senão a unção sai. É mesmo? Caramba. Que coisa impressionante. Vem cá, irmãos, deixa eu perguntar. Isso é uma igreja? Será que eu consigo respaldo bíblico, espiritual, para dizer que um negócio desse aí, podre, é igreja? Se aquilo não é igreja, se aquilo lá é um servo do diabo, como se vê enganando as pessoas, para onde vai aquela multidão? Apertado, estreito, é o caminho da salvação. Mas espaçoso e largo é o caminho da perdição. Então eu falava até, a conversa foi longa, né, que eu tive, com as irmãs que vieram aqui visitar ontem, eu dizia assim, você acha que reino de Deus é reunião no Maracanã, reunião no Pacaembu, reunião... Olha, se é tanta gente assim, a porta do céu está larga. Mas Jesus disse que ela é estreita. Não é fácil chegar aqui. E vocês sabem que nós nem divulgamos endereço, nem telefone na rádio. Teve um dia que eu fui colocar a rádio no ar, coloquei a rádio no ar, ia virar as costas, ia embora, descer, né? Cuidar das outras atividades. Quando eu ia descendo, eu falei assim, vou falar o endereço na rádio. Voltei. Aí fui e falei o endereço na rádio. Nesse dia que eu falei o endereço na rádio, foi que essa pessoa que esteve aqui ontem pegou. E sabe o que ela estava fazendo? Ela já ouvia a rádio há um mês e orando, Deus, cadê o endereço? Deus, cadê o telefone? Deus, cadê o endereço? Deus, cadê o telefone? E toda hora que vai entrar uma mensagem, ela está esperando endereço e telefone. Anotava tudo que era passagem bíblica. Mas cadê o endereço, cadê o telefone? Eu não falo. Eu dizia para ela, eu não estou preocupado de chamar gente para a minha igreja. A igreja não é um supermercado, nem Jesus é um produto barato. Aqui é seleção. Não tem nem endereço, nem telefone para chegar aqui, só quando Deus tem mesmo oportunidade para dar. Porque o que menos eu quero nesse lugar é gente sem interesse em dar a vida pelo Evangelho.
que menos me interessa nesse lugar. Igreja cheia de gente que não tem o que fazer, que não tem propósito espiritual, só causa problema, meu irmão. E de problemas, ó, eu estou por aqui já, né? Eu tenho que lutar contra o mundo, não vou ficar lutando aqui dentro também. Então, meu irmão, é assim que Deus age. A pessoa clama, eu quero. Eu fui lá botar a rádio, não. Quando eu já ia descer, resolvi falar o endereço, e nesse dia ela pegou o endereço e veio aqui. Tem mais, mora até perto. Agora, se aguentar o peso da voz da restauração, vai em frente. Se não aguentar, não vai. Então, meu irmão, aqui diz que os sacerdotes estavam de costas para o altar. Como? E hoje tem gente de costa para o altar verdadeiro e adorando outras coisas? Tem. Os batistas que estão na maçonaria, os presbiterianos, os assembleianos que estão na maçonaria, eles estão cuspindo na cara de Jesus, eles deram as costas para Deus. O Manuel Ferreira, líder de metade do Rio de Janeiro, através das Assembleias de Deus, é discípulo do reverendo Moon. O reverendo Moon é um homem, de onde ele é? Parece da Coreia, lá. Coreia do Norte. O reverendo Moon, um homem da Coreia do Norte, sabe que reverendo Moon se diz ser? Se diz ser a reencarnação, olha só, reencarnação de Jesus Cristo. É tanto absurdo numa expressão só, reencarnação e ainda pior, de Jesus Cristo. E o Manuel Ferreira, líder das Assembleias de Deus de Madureira, é discípulo do reverendo Moon. Eu te pergunto, ele é um pastor? Ele é um líder evangélico? Ele é alguém espiritual? Não. Então o que ele dirige, aqueles antros de prostituição, aquilo é igreja? Também não. Então aquele povo que está lá dentro, está cultuando quem, se Deus não está lá? Aí ontem me perguntavam, mas assim fica difícil. A gente sai de um lugar, vai para outro para buscar a Deus e está tudo corrompido? Então fica difícil, é difícil mesmo, salvação não é para qualquer um. É difícil mesmo, a porta é estreita, tem que deixar o couro na estrada para enxergar a luz no fim do túnel. Discípulo de um homem que se diz reencarnação de Jesus Cristo. Mas isso não está na internet? Nós não mandamos para várias comunidades assembleianas? E eles não continuam congregando lá? Cada um vai colher daquilo que plantar. Não, meu negócio é com Deus. O infeliz está dentro de um templo de Satanás, batendo cabeça para o chifrudo do diabo, e ainda assim diz, não, meu negócio é com Deus. Eu não tenho nada a ver com o pastor, eu não tenho nada a ver com a igreja, eu vou lá para cultuar o meu Deus. Que Deus? O diabo? Então eu dizia assim para uma pessoa, então eu vou para o terreiro de macumba, vou para a igreja católica e dizer louvado seja Deus. Eu não posso ir para o templo de Satanás para adorar a Deus. Se eu vou adorar a Deus, eu tenho que seguir a regra, eu tenho que me dirigir para o templo de Deus. Ela diz, mas aonde que a gente vai encontrar uma igreja? Ela diz, dobra os joelhos. Então, meu irmão, isto é restauração, né? As pessoas, através da política, através da maçonaria, através dos objetos ungidos, das correntes, das campanhas, têm virado as costas para Jesus Cristo, e eu vou repetir essa expressão, têm cuspido na cara de Jesus, mas ninguém ouse pensar que isso vai ficar por isso mesmo. Eu tive um sonho com Manuel Ferreira. Eu sou uma pessoa difícil de sonhar, mas eu tive um sonho com Manuel Ferreira, mas eu estava meio que acordado. Sabe aquela coisa que você não sabe se é um sonho, se é uma visão? É uma coisa assim, né? O dia já vinha raiando, eu estou vendo aquela imagem assim, e isso vem um homem empurrando assim uma cadeira de roda, e sentado nessa cadeira de roda eu via claramente Manuel Ferreira, sentado numa cadeira de roda, ele não podia andar, estava impossibilidade de andar. E a pessoa de terno que estava praticamente rodeando a cadeira dele, saca assim de tipo uma prancheta, umas folhas, e a pessoa vai folheando, vai passando aquelas folhas e vai dizendo, tá vendo aí o que você fez? Aí vai passando as folhas, você fez isso,
você fez aquilo outro, e a pessoa ia passando as folhas e ia acusando, mas a pessoa com uma posição ereta, meio sobrenatural, nós seres humanos não costumamos andar tão eretos como aquela pessoa andava, uma firmeza nas palavras sobrenatural, uma coisa bem impressionante, e a pessoa acusava ele, tá vendo o que você fez? E virava a folha, você fez isso, você fez aquilo, agora tu tá aí, ó, nessa cadeira de roda, tá vendo aí o que você fez? Olha para mim se eu estou na cadeira de roda, olha para os outros servos de Deus se eles estão na cadeira de roda, você tá aí na cadeira de roda, você fez, e tem mais, para onde você vai depois dessa cadeira de roda? Você acha que vai para o céu? Só um sonho, pode ser que tenha alguma coisa de verdade, né? Pode ser que não tenha, não faz diferença para mim, amém? Temos perguntas nesta manhã? Vamos ouvir então. Pastor, Deus mostrou a Ezequiel várias figuras através daquele buraco da parede simbólico que o povo de Israel adorava, várias estatuetas de animais e vários objetos que eles cultuavam. Hoje em dia não está muito diferente não, se o senhor entrar nos lares, o senhor vai ver uma porção de estatuetas de tudo quanto é animal, de tudo quanto é figuras. De qualquer forma, nós mesmos que adoramos a Deus, temos isso em casa. Isso aí não é uma idolatria também, não é uma adoração? Veja bem, normalmente nós atribuímos idolatria quando nós olhamos para um objeto e empreendemos a nossa devoção e fé naquilo ali, né? Tipo, o Buda sentado numa tigelinha, com um monte de moedinha em volta. Aquilo traz prosperidade. O elefante branco que é posto na estante de costas para a direção da porta, né? É doutrina hindu, doutrina egípcia. Quando eu atribuo devoção, confiança, fé, que aquilo vai me dar esse resultado místico, isto é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Agora, quando eu coloco apenas o elefante branco lá, coloco, sei lá, essa imagem desse gordinho aqui, não sei o que é tão bonito, deixa ele aqui e tal. Aí já é o lado da ignorância. Eu estou usando símbolos pagãos dentro da minha casa. Não sou propriamente um idólatra, porque eu nem olho para aquilo com nenhuma devoção. Então, não sou um idólatra, mas ignorante eu sou espiritualmente. E pode ser que eu não fique livre da influência maligna que aquilo possa transmitir. Pode ser que eu não fique livre. Já entrei na casa de muito cristão e já vi o elefantezinho branco lá na estante. Isso é um símbolo de paganismo satânico. A pessoa não era idólatra, mas apenas tinha aquilo lá. Como aquilo é algo que já sai das lojas consagrado ao diabo, já sai confeccionado com aquele propósito, que é propósito da idolatria que existe na cabeça das pessoas, pode ser sim, que dependendo da situação espiritual daquele lar, em que essa imagem, muitas vezes consagrada ao diabo, entra, pode ser que o próprio diabo entre junto com ela. Isso também é uma realidade. Mas entre a idolatria e a ignorância espiritual, tem aí um murozinho, né? Mas é bom atentar para isso realmente. A coisa pode ser perigosa. Mais perguntas? Pastor, falando sobre imagens, eu queria saber o que o senhor acha sobre trazer árvore de Natal para dentro de casa, que as pessoas costumam trazer aquele enfeite para enfeitar a casa. Se isso também tem algo a ver com paganismo, essas coisas. Veja bem, historicamente, eu acredito, que a árvore de Natal teve a sua origem em algo totalmente pagão, que eram os vikings, aqueles povos bárbaros que guerreavam e quando eles conquistavam os inimigos, arrancava a cabeça dos inimigos e pendurava em árvores. Então ficava aquelas bolas, né? A cabeça pendurada nas árvores. Daí veio a desenvolver-se como é que chama? Esse enfeite da árvore de Natal, né? Com aquelas bolinhas penduradas e tal. Mas veja bem, muita gente que hoje confecciona aquilo não tem nenhuma noção da origem.
Então, já não está se atribuindo um efeito àquilo. Hoje, quem faz uma árvore de Natal não está pensando na cultura viking. Ao contrário do que eu estava mencionando com o irmão ali, muitos dos que estão fazendo o elefante branco estão pensando sim na cultura pagã. Porque eles vendem para isso, tanto que vende que junto com o elefante eles já vendem uma tigelinha que é para a pessoa colocar as moedas. Então ali você já vê que existe uma mentalidade influenciada pelo diabo. Agora, não quer dizer que tudo que eu faça que tenha um paganismo. Por exemplo, as pessoas dizem assim, não se acende velas dentro de casa. Por quê? Não, quem acende velas são os macumbeiros, que acendem velas para as almas e tudo mais. Não, 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 não. Você pode acender vela dentro da sua casa tranquilamente. Mas, pastor, a vela tem uma origem, os fabricantes de velas são a Igreja Católica. Eles são os grandes fabricantes de vela e faturam milhões vendendo vela. Eles acendem vela para as almas. Eles que indicam, os espíritas acendem velas para os espíritas. Então eu não posso acender uma vela? Não, não é por aí. A questão realmente não é por aí. Então eu tenho que atentar nos meus princípios. Eu comprei uma vela para quê? Tem gente que usa vela de 7 dias dentro de casa. Ah, por quê? Porque percebeu que quando aquela vela está acesa, as moscas não entram. O aroma da parafina expulsa, é um repelente. No mercado já existem velas com aroma de vários perfumes. E muita gente descobriu que aquilo ali funciona contra mosquitos. Aliás, que tem a vela de citronela. Quem já viu vela de citronela? Citronela é um repelente altamente eficaz contra os mosquitos. Ah, então não vou poder acender. Então o que acontece? Eu tenho que entender bem o meu princípio, né? E ver bem o que gerou a confecção daquelas coisas. Nem sempre o que é usado no paganismo, se eu usar, eu também estou sendo um pagão. Então, juntando a primeira pergunta do irmão lá, juntando a segunda pergunta da irmã e juntando a minha terceira colocação aqui, nós estamos diante de um grande complexo, uma situação bem complexa, em que tudo pode ser resolvido muito simples, com a oração. Amém? Tudo pode ser resolvido com a oração. Agora, não posso achar que porque um espírita usou alguma coisa, que eu não posso usar. Não, eu tenho que entender o princípio das coisas. E cada situação reporta um contexto diferente, né? Temos pergunta ainda? Não? É uma pergunta de um ouvinte anônimo. Ele diz assim: pastor, eu queria saber se todas as igrejas, em exceção da igreja do Ministério Geração Jesus Cristo, estão em apostasia. Veja bem, o que é apostasia? Eu não posso dizer que a igreja A, B, C ou D esteja em apostasia. Quem tem que dizer isso é a Bíblia. Eu não sou a verdade. A verdade é a Bíblia. Então eu tenho que conhecer a Bíblia, para, entendendo eu o prumo da Bíblia, eu jogar o prumo da Bíblia em cima das outras igrejas. E ver, a igreja que estiver fora não é igreja. Está em apostasia, não faz parte dos projetos de Deus. Por exemplo, Universal. Caramba, de Gênesis a Apocalipse não se detecta Jesus naquele lugar. As práticas não condizem com o Evangelho. Então, opa, aquilo não é uma igreja. Mundial, Deus é Amor, R.R. Soares, a Igreja Internacional da Graça. As igrejas, aí começa a peneira a ficar mais difícil de ser discernida. As Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus tem um culto, tem louvor, tá? Um louvor que eles dizem adorar a Deus. As Assembleias de Deus têm leitura bíblica, né? As Assembleias de Deus têm seminários. Opa, eu estou vendo aí uma característica de uma igreja, né? Agora, as Assembleias de Deus também tem lá no púlpito político. Opa, detectei, não é uma igreja. Mas só por causa desse ponto, é claro, saiu da regra de Deus, está fora.
Saul, tu vai lá e extermina os amalequitas. Extermina tudo. Tá, exterminei. Só guardei só esse negocinho bom aqui pra gente oferecer e poupei só o rei. Só isso, Saul, que você fez? Quantos tu matou, Saul? E eu matei uns 30 mil. Quantos tu deixou vivo? Deixei um vivo. Então por esse um tu está reprovado. Não é assim que a Bíblia trata? Ordem de Deus não pode ser cumprida em parte, tem que ser cumprida em todo. E o Jesus que nós cultuamos nesse lugar, ele me falou, aonde entrar político por uma porta, eu saio pela outra. Não divido púlpito com político. É isso que o Senhor Jesus disse. Ele só aceita ser soberano. Nunca na igreja existirão duas leis. Por isso nós somos a única igreja no mundo com coragem para declarar: Bíblia sim, Constituição não. Recebemos isso do Todo-Poderoso. Então, meu irmão, as Assembleias de Deus parecem, tá lá, quadradinha, olhando se detecta o quê? Evangelho. Parece. Cantores famosos cantando lá, e um monte de coisa, corais, né? Hinos evangélicos falando Jesus, aleluia e tal, mas quando eu estou lá no meio do culto, eu vejo entrar sorrateiramente um descarado de um político apresentado por um descarado de um pastor. Opa, acabou, detectei. Então quem diz o que é e o que não é a Bíblia. Então as pessoas precisam conhecer Bíblia. Algumas pessoas pela internet me perguntam, dão nome de igrejas que eu nunca ouvi na vida. Pastor, o que você acha da igreja tal? Eu disse, meu irmão, quem tem que achar é você. Leia a Bíblia e veja se essa organização se enquadra no ensino do Evangelho de Jesus, ela é uma igreja. Se ela estiver fora do Evangelho de Jesus, ela não é uma igreja. Amém, meu irmão? É isso que nós temos que fazer. A verdade está na Bíblia, não conosco. É uma pergunta do Rodrigues. Ele diz assim: queria saber se é pecado ouvir louvores de outros estilos. Não, não é pecado você ouvir louvores de outros estilos. O pecado é você praticar o que está fora da Escritura, né? Por exemplo, o Marco Antônio tem um louvorzinho em forma de samba, que eu acho bonito, né? Tem uns 2 ou 3 lá. Nunca eu vou tocar aquilo dentro da igreja, nunca, jamais. Mas para ouvir dentro do carro, para ouvir quieto, é uma mensagem interessante, o ritmo é diferente, é um pagodinho, não vejo nada de mal. A mensagem é até evangélica, é o tipo da coisa que eu jamais tocaria dentro da igreja. Mas não estou dizendo que não tocaria dentro da igreja por ser pecado. Eu não tocaria dentro da igreja pelo aquele ritmo não se adaptar a um mover de adoração. Só isso. Então, como é que é mesmo que ele pergunta? Se é pecado ouvir louvores de outros. Se é pecado. Não, não é pecado. A música é um padrão universal. Agora, o pecado é que tipo de mensagem você está desenvolvendo na sua vida, né? Que você está desenvolvendo na sua vida, porque as mensagens que você assimilar, elas vão gerar a sua ação. E pela sua ação é que você será salvo ou condenado. Então, o ritmo, essas coisas todas, isso não faz diferença, né? Eu já participei de igrejas que inovavam bastante no ritmo, mas eram igrejas que não tinham a palavra. Então, uma maneira deles segurar os jovens era modernizar o louvor, né? Muitos jovens não querem cantar a nova do Evangelho, ora vem nos avisar. Muitos adolescentes dizem assim, que coisa chata. Mas quem é espiritual diz assim, opa, peraí. A nova do Evangelho, que coisa bonita. Ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se desvia. A mensagem é fantástica. É linda, é maravilhosa. O ritmo, muita gente não gosta. Mas nós não vivemos em ritmo. O prumo da nossa vida é mensagem, né? Então é isso que eu tenho. Tem mais? Uma pergunta do Giovanni, de Açaí, no Paraná. Pastor, tenho uma dúvida a respeito da passagem de Mateus 25, 31. Em que ordem cronológica está situada esta passagem? Pois vejo ali bodes e ovelhas,
mas o arrebatamento não nos livra de um julgamento, ainda que para sermos aprovados? A pergunta ficou um pouco complicada para mim, né? Ordem cronológica, bodes e ovelhas, ali não fala de bodes e ovelhas, né? Essa nomenclatura de bodes e ovelhas era para ser aplicada em outra situação. Ali não está falando de bodes e ovelhas, ali está se falando somente de igrejas. Os bodes não entram na questão de ter lâmpada, que é a palavra, nem ter azeite. Não, bode é totalmente fora. Bode não é contado entre as ovelhas. E se não é contado entre as ovelhas, não é contado como igreja, né? Então, a gente tem que analisar direitinho para saber exatamente o que ele quer entender nessa pergunta aí. Nós vamos deixar isso aí para uma outra oportunidade. Tem mais? Tá ok? Então, vamos dar uma paradinha aqui, né? E daqui a pouco a gente volta.